fui para Curitiba, fiz o terceiro ano e prestei vestibular. Não gostei da cara do curso de História, errei, né? Fiz o vestibular de Ciências Sociais, dei com os burros na água. Aí vim fazer o vestibular aqui e fui parar no curso de História. Eu posso falar com liberdade? Em 1962, eu estava estudando na Federal do Paraná, muito descontente, e o professor Colemar, ele falou, olha, mas então está na hora de você ir para Goiânia. E um dos cursos criados logo no início da universidade foi o curso de Estudos Brasileiros. Esse curso funcionava lá no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, ali na Rua 82. Para formar técnicos de governança. E funcionou ali inicialmente Estudos de Problemas Brasileiros. Que era, para Goiás daquela época, uma revolução. Colemar tinha dialogado com Darcy Ribeiro e orientou a formação do Centro de Estudos Brasileiros como uma faculdade que tinha por objeto de estudos o Brasil. Estudar o Brasil, a história brasileira, a geografia, o potencial, a cultura, enfim. E quando veio o movimento militar de 1964, a universidade foi obrigada a fechar o Centro de Estudos Brasileiros. Aí chega uma pessoa, quando eu vejo, é o professor Jerônimo. Ele falou, eu estou querendo propor para o reitor pro tempore e para o professor Egídio Turque, que é o diretor da Faculdade de Filosofia, que crie o curso de História no terceiro ano. Vocês já cursaram 2, vocês vão entrar no terceiro. E foi criado então o curso de História, que futuramente seria dividido em História e Geografia. E os professores que lecionavam no Centro de Estudos Brasileiros prestaram concurso para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal de Goiás, que tinha sido criada no ano anterior. Acabou que o registro tem que ser 63, senão não forma a turma, né? Mas, de fato, a formalização, né? A oficialização do curso era 68. Então foi assim que se instalou o curso de História. Nós fomos integrados ao corpo docente do curso de História, porque os alunos do Centro de Estudos Brasileiros, mediante adaptações, passaram a ser alunos do curso de Geografia e História. Esse eu acho que foi o maior problema da universidade. Ela foi criada como uma universidade liberal, quando o liberalismo já estava ultrapassado, né? Nós prestamos concurso para a Faculdade de Filosofia já criada. Eu prestei o concurso como professor regente de cátedra. Essa cátedra, posteriormente, não foi reconhecida. Se nós ganhamos na justiça, nós já fomos de imediato professores titulares. A partir daí, o curso funcionou mediante concurso vestibular, como todos os outros cursos da universidade, e mais adiante se daria a separação do curso de História, licenciatura e bacharelado, e curso de Geografia, licenciatura e bacharelado. Eu estava já trabalhando na reitoria quando eu recebi o convite para ser secretária do ICHL. Começou no setor universitário e depois nós fomos para o campus. Porque no setor universitário, eu não sei se você sabe, de repente o prédio foi ameaçado de cair. A universidade conseguiu reunir todo mundo no Seminário Santa Cruz, ali no Palmito. E o ICHL mudou do setor universitário para o campus. Só tinha os institutos básicos, ICHL, IMF, ICB e QG. Houve uma reforma universitária onde todos os alunos da universidade tinham que fazer um núcleo fundamental. Lá no ICHL eram 9 disciplinas. A gente foi dividindo o colegiado. Inicialmente
Ciências Humanas, então eu fiquei com Ciências Humanas e História, Comunicação separou, depois separou Letras, depois separou Ciências Sociais e assim por diante, Comunicação Social. Finalmente ficou o Colegiado de História, mas já não era mais da minha época. Professora Lena, professora Gilca, professor Palacim, a professora Maria Augusta Santana, são aquelas pessoas que deram o pontapé inicial do curso. Eu acho que mais da metade dos professores eram como a dona Lena, como a dona Gilca, eram professores formais, né? As faculdades de filosofia que foram criadas no Brasil, sobretudo na década de 60 e de 70, romperam com uma velha tradição que vinha da Universidade de Coimbra, a tradição da cátedra, do catedrático distante. E as faculdades de filosofia trouxeram um diálogo muito mais próximo entre alunos e professores. Porque, por exemplo, um curso que eu fui fazer, o professor de bibliografia, eu fui perguntar e falou, tem no território nacional. Esses livros aí você acha no território nacional, né? Eu acho que a diferença é enorme entre o começo e a época em que eu deixei o curso tinha evoluído muito. Tanto que lá tinha o apelido de Sorboninha, porque os estudantes, os professores estavam sempre questionando as coisas e os alunos também. O matizamento de ideias, o aprendizado da convivência, nos anos em que a gente trabalhou juntos, né? O Gustavo e eu trabalhamos juntos, a faculdade estava vibrando naquela época. No caso do curso de História e da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, de maneira geral, havia representantes estudantis em todos os conselhos da universidade. O aluno de História, ele sempre reclamava e ele sempre discutia, sabe? E ele não deixava assim por menos, não. Ele estava sempre discutindo as coisas, até pela falta, o brigar por ter as coisas. É muito recente essa coisa da militância, né? Tinha um grupo mais jovem que estava na militância. Eu trabalhava com o movimento popular, né? Nós tínhamos criado um movimento chamado Assembleia do Povo, que era um movimento que reivindicava moradia, educação, saúde. Ana Lúcia teve um papel forte nisso, né? Como tem até hoje. Eu fui assessora da Comissão Pastoral da Terra, depois ajudei a criar o MST e tal. E nesse processo também, alguns de nós da história nos envolvemos na criação tanto da DUF como do Andes. E especificamente eu na criação da CUT. Obstinada, né? Continua militando fortemente. Você tinha professores, era muito variado, né, o curso, né? Nós tínhamos professores muito envolvidos, né, com essa questão, e tinha professores mais voltados só mesmo para o curso. Eu tive minhas ideias, sou marxista, confesso, mas nunca tive atitude assim política participante. Antes do final do primeiro ano do curso, eu já tinha começado a escrever para o jornal da universidade, que era o Quarto Poder. O Quarto Poder era o estudante. A universidade viveu fases assim, teve uma época em que a Faculdade de Filosofia desempenhou um papel mais ativo, teve época que foi engenharia e a Faculdade de Direito, que durante os anos anteriores à criação da universidade tinha um papel político em Goiânia, foi se apagando, não sei porquê, foi se tornando conservadora. Acho que era um curso extremamente direitista, né, ortodoxo, pró-ditadura e o diabo a quatro altamente desestimulante. Os alunos participavam muito disso. E deixou direito para trás na questão da discussão política, porque até então o centro acadêmico 11 de maio de Direito era o mais ativo. Então, a riqueza que se abre ao abrir também nos anos 80 as perspectivas políticas
né, são de uma ênfase cultural muito grande. Então todos nós somos produtos dessas épocas. E de uma época cuja riqueza dos anos 60 em diante, fantástica, mesmo em nível cultural, na época da ditadura, foi de uma produtividade e de uma riqueza em todos os níveis, da música ao teatro, ao cinema novo, etc. E que nós somos frutos disso. Então, nós podemos também ser agentes em transformação de um processo de um país que também se transformava, de um mundo que se transformava. O ano de 1968, segundo ainda se diz, é um ano que nunca acabou, né? Péssimo ano, né? O ano em que a ditadura apertou, em que tinha informantes dentro da universidade. Foi um divisor de águas entre uma mentalidade, um estilo de vida e uma realidade social que nunca mais se repetiu. Os dedos duros começaram a aparecer, Irapuã Costa Júnior. Foi uma época de terror, porque a gente dava aula, a gente sabia sempre que tinha 2 agentes do serviço de informação ali dentro da sala de aula. Que na verdade não eram alunos, eles faziam vestibular para estar ali observando as pessoas, sabe, e observando em todos os sentidos. Aqui você andava na universidade, você não via um papel nas paredes a propósito de nada. Parecia um deserto, né, assim, com as aulas, né? E tinha sempre, num certo sentido, alguns professores que eram mais... que apoiavam a ditadura, mesmo que não claramente, né? Aqui na história? Sim, na história. Mesmo com a censura violentíssima, mesmo com as questões ideológicas mescladas dentro do nosso próprio departamento, né, você tinha praticamente 2 grupos um pouco mais bem identificados, né? Você tinha um pouco mais de weberianos de um lado e você tinha os marxistas de outro, né, que eram 2 grandes correntes em voga na época. Nem todos tão weberianos e muito menos muitos tão marxistas quanto se achavam, mas era a possibilidade da época, né? Se você pega o movimento de 64, para a direita era uma verdade, para a esquerda era outra, diferente. Não significa que não eram verdades. É a maneira de ver, a maneira de viver, né? E a primeira atitude do golpe foi acabar com os chamados centros acadêmicos. E, logicamente, a perseguição aos contrários à revolução, né? Muitos professores nossos, sabe, eles dormiam em casa e amanheciam não se sabe aonde. Por volta de 66, eu fui levado no jipão do batalhão e não me perguntaram nada, me pegaram antes de começar a aula, me soltaram 2 horas da madrugada. Era um período muito, muito difícil para aluno, até para responder questões de prova, o aluno tinha que ter cuidado. E nós, professores que estávamos dentro das turmas de aula, ministrando aulas, ou que estávamos administrando a universidade, a nossa preocupação era, sobretudo, que a universidade continuasse funcionando bem e que os alunos fossem o menos afetados possível pela repressão e pela situação política que se vivia no momento. Um papel não confessado da Dona Lena, que passou a usar ostensivamente o sobrenome Castelo Branco, que ela não usava antes. Conheci ela como Lena Ferreira. E conseguia abrir coisas, né? Quer dizer, com ela como diretora, como chefe, a vigilância afrouxava. Era vista com uma certa restrição, às vezes, por conta desse sobrenome. Mas era uma pessoa que mais defendia professor e aluno. Desgraçadamente, o primeiro estamento na sociedade, perseguido, assodado pela Polícia do Exército e pela Polícia Federal, foi exatamente o estudante. Sempre os alunos foram muito envolvidos com o curso. E outra coisa, não era só com o curso, com a universidade. Então, o curso de História e Geografia não chegou a ter muitos problemas, a não ser
a prisão de uma aluna nossa que foi denunciada como subversiva, entre aspas, né? Tinha acontecido dos militares entrarem no campus da universidade, né? E nós protestamos por causa disso. E colhemos assinaturas, então muita gente assinou, né? Eles começam a chamar todo mundo que assinou, muita gente que assinou para depor. Ana Maria de História, a Nilva de Ciências Sociais, sumiu. A professora Helena teve notícia delas em Brasília, presas em Brasília. Lá no batalhão de guarda presidencial, e essa menina sofreu muito, né? Nós tínhamos um professor nas Ciências Sociais, o professor Getúlio Targino, que era procurador do Estado. Aí ela pediu ajuda para ele, como procurador, visitar essas meninas. Foi uma cena muito triste, porque elas estavam terminando o curso, todas duas. Elas choravam muito, não conseguiam falar nada quando viram ele. Quando elas saíram, a gente estava lá no seminário Santa Cruz. Eu me lembro que quando elas chegaram lá, sabe, que encontrou a turma do CHL, assim, que a gente foi para encontrá-la, elas também desabaram no choro e falaram assim, não perguntem nada. Não perguntem. Aí choravam elas e chorava a gente. O curso de História, e eu imagino que o de Ciências Sociais também, o de Filosofia, e os cursos de Humanas, eles contribuem muito para essa consciência necessária a que o país trilhe esses caminhos e não os caminhos do autoritarismo e da ditadura. Eu imagino que esses cursos são muito importantes na defesa da democracia, seja lá em que contexto for. Vários em um nos vários. Esse é o significado da universidade. E ele tem que ser mantido. Coisas de a gente estar sempre encontrando uns com os outros. Às vezes até se altercando nas discussões, mas procurando sempre o lado mais humano das coisas. E eu acho que o curso de História é o curso da humanidade. Eu dei aula de MTI, eu dei aula de História Antiga, sem ser da área, né? Porque era necessário e não havia um corpo docente com especialidade. A pós-graduação stricto sensu, né, no seu sentido mais estrito, mais formal, ela foi equacionada no Brasil a partir de 1968. Foi convidado aqui o professor Eurípides Simões de Paula, da USP, celebrou alguns convênios com a universidade para que a USP microfilmasse os arquivos da cidade de Goiás. A USP foi fundamental, né? Porque começou vindo professores aqui, né? E começamos então a nos matricular em cursos de pós-graduação na Universidade de São Paulo. Depois, quando expirou o prazo de 2 anos, aí a universidade, o curso começou a ser ministrado com professores da universidade que estavam voltando da pós-graduação. E aí nasceu o curso de pós-graduação. Você tinha alguém que atuava um pouco mais na teoria, alguém que atuava um pouco mais numa área de história do Brasil, mas não em outra, alguém que atuava na moderna, mas não em outras áreas. Então, assim, não havia uma verticalização do conhecimento, né? Na segunda geração isso já foi possível, porque aí os concursos eram abertos para uma área específica, se cobrava um doutorado, se cobrava uma especificidade mais verticalizada, o que enriquecia muito. Eu acho que a partir da década de 90, a formação do historiador, como do cientista social de uma maneira geral, ela ficou muito tomou 2 dimensões, que foi o culturalismo e as identidades. Tá? Combina isso com o fato da dificuldade de muitos professores que não são daqui se integrarem, né, naquilo que está passando na cidade. Eu acho que isso também é uma dificuldade real, né? E perde a dimensão social de engajamento do historiador, né? Mesmo a criação das faculdades isoladas, né? Como ali na nossa área, História, Ciências Sociais e Filosofia, e até a Letras, uma época, estava junto, né? Na época do CHL.
os professores tinham contato, se conheciam, não é? Tinham um espaço comum, não sei se você se lembra, e hoje é a história aqui, as ciências sociais para lá, a filosofia para outro canto, e a letras que já estava separado, e a gente nem se conhece mais. Tanto que hoje na PUC existe um centro de formação de professores, que reúne todas as licenciaturas. Eu acho que o neoliberalismo, na sua perspectiva individualista, na sua perspectiva que todo mundo é mercadoria e todo mundo tem que se vender no mercado, então ele tem que se qualificar para se vender no mercado, eu acho que ele penetrou muito a universidade, né? E para mim se expressa no famoso Lattes. Um momento desse que a gente está atravessando com tanta dificuldade a história do nosso país, tanta coisa a gente ouve na televisão, a farsa que se monta de tudo. O mundo hoje, para o historiador, ele não pode caducar, ele não pode apodrecer antes de amadurecer. O mundo está muito mal explicado. Está faltando alguém que diga muitas coisas, né? Eu penso que a contribuição do historiador hoje é de poder pensar esse mundo contemporâneo e trazer isso para a sala de aula. Não dá mais para você estar no século XXI e a metodologia ser do XIX. Não dá mais para você estar avançando no século XXI e as questões teóricas serem do XIX ou até mesmo do XVIII. Independente de qual leitura que a pessoa faça da realidade atual, né, a partir, né, eu chamo golpe, mas a pessoa pode chamar outra coisa, mas tudo bem. Chama outra coisa, mas esteja na vanguarda para explicar o que é isso, né? Então, para mim é assustador que o curso de História não tenha, sabe, saído na frente disso, sabe? Eu geralmente, logo depois reeleito, eu peço audiência, né? Eu já tive uma audiência com o Edvard para dizer para ele o que eu acho que ele devia fazer, algumas coisas que ele devia fazer, né? Ele pode não fazer, mas ele, né? E se não fizer, eu volto para cobrar, né? Eu sou chata, né? E ele sabe disso, né? Porque eu acho que esse é um papel do historiador, sabe? Uma geração como a nossa, ela tinha que se dedicar com afinco tremendo para obter um mínimo de conhecimento e de um aprofundamento desse conhecimento, né? Hoje esse conhecimento está facultado, mas com uma superficialidade muito grande, né? Então é um outro problema, é uma geração que não precisa pensar muito, não precisa refletir muito. Então, quanto mais instrumentalização a gente puder possibilitar de criticidade, e aí entra o papel do historiador com muito potentado, né? Eu acho que a gente coopera para se entender o mundo hoje. Mas a gente precisa se reconstruir.